para mais um vídeo. E esse vídeo ele foi criado para apresentar como funciona a abertura dos tickets, os atendimentos, né? Como trabalhar com os tickets, como responder aqui aos tickets, né? E também como encerrar aos tickets, ok? Nós estamos com uma permissão aqui embaixo, ó, de atendente, então as permissões que estão aqui sendo apresentadas somente para só permissões que o atendente possa ter aqui, então são mais limitadas, né? Até para não confundir a quantidade de funcionalidades e tudo mais, ok? Então tem aqui essa tela que nós estamos vendo aqui, que é de atendimento. Temos essa outra tela de Kanban, que tem essas opções aqui de tags, né? Que o administrador do departamento pode criar essas tags aqui em gestão, ó, gestão tags. Ele pode vir aqui e criar, tá, essas tags. Usuário normal atendente não tem essa opção, tá, de criar tag ou qualquer outro parâmetro, ok? E também a parte de respostas rápidas, né? Então já tem aqui uma resposta rápida cadastrada. Para que serve a resposta rápida? A resposta rápida ela é usada, né, para quando você tem um padrão de atendimento. Então, para iniciar uma conversa com seus clientes, você pode ter um padrão de mensagem inicial, né? Então, todos utilizaram o mesmo padrão, tá? Depois eu vou explicar para vocês aqui como utiliza isso. Então, também só o administrador do departamento e o administrador geral tem a opção aqui de cadastrar novas respostas rápidas para ser utilizada nos tickets, ok? Legal. E as outras funcionalidades aqui não tem acesso, tá bom? Então vamos falar diretamente para o atendimento. Então, nesse caso aqui, o atendente Fábio aqui, ok? Ele está cadastrado no departamento comercial, né? E aqui ó, vocês estão vendo que na tela tem a coluninha atendendo, está zerado, tem um aguardando, né? E tem um chatbot. Quando aparece aqui o que está acontecendo, né? Quando o cliente de vocês estiver lá na opção do menu, que ele entrou em contato com o número e o sistema está falando com ele, não é um atendente ainda, ele está escolhendo qual é o departamento que ele vai, ele está sendo tratado lá pelos menus, ele vai aparecer aqui em chatbot. Então, vai aparecer aqui em chatbot. Tudo que está em chatbot significa que o sistema está conversando com o seu cliente, ou lead, ou usuário, tá? Não tem nenhum atendente humano ainda atendendo isso. Então, quando ele definiu lá qual é o departamento que ele foi, automaticamente veio para cá o ticket. Ó, o ticket está aqui, né? Ele está aguardando, então, ou seja, ele caiu no departamento comercial, onde o Fábio e outros atendentes possam estar dentro do comercial. Todos os atendentes que estiverem vinculados ao departamento comercial vai estar vendo essa mensagem aqui em aguardando, tá? Até que um deles vem aqui e dá um aceitar na mensagem, tá? Ok? Mas antes disso, você quer saber, dar uma espiada exatamente o que está acontecendo na mensagem? Você consegue vir aqui e clicar no olhinho e você dá uma olhada na mensagem. Ou seja, você não pegou esse atendimento para iniciar, né? Você simplesmente deu uma espiada ali e não pegou esse atendimento. Então, vamos supor que agora você vai pegar esse atendimento para iniciar ali, né? Então, ó, eu cliquei ali, então o Fábio aqui, o atendente, ele acabou pegando esse ticket para ser atendido, ok? Então aqui, ignore essas opções, tá? Que tem aqui, são testes, esses textos e tudo mais, mas ele traz aqui, ó, ultimamente, a última opção que ele trouxe pro cliente, né, foi o menu. O cliente escolheu aqui dúvidas sobre a plataforma, nesse nosso caso aqui, tá? O de vocês vai ser outro cenário. Aí a plataforma deu esse texto automaticamente para ele, falou que estava transferindo ele para o atendimento, que enviou para o departamento comercial
e aí estamos nós aqui fazendo o atendimento, ok? Aqui em cima, ó, tem as tags. Então, uma vez criadas as tags, vocês podem vir aqui definir se esse cliente é crítico, se ele é urgente, se precisa, enfim, aí vocês precisam definir quais são as flags aí que vocês podem querer utilizar, ok? Então, estamos aqui. Então, o atendente pegou o atendimento, e aí vamos entender um pouquinho a tela aqui, como é que funciona. Se ele clicar aqui em cima no nome do cliente, vai abrir a lateral aqui, né? Algumas opções, tá? Esse follow-ups ativos aqui pode ignorar. Esse baixar conversa em PDF, se você clicar aqui, ele vai baixar toda a conversa desse atendimento aqui para um PDF, tá? E aqui, observação, você pode colocar o que você achar melhor aqui de observação para esse atendimento / contato, ok? Então, quando você está alterando alguma informação aqui, você está fazendo o quê? Você está alterando o dado do contato e não do atendimento, ok? Aqui, quando você está exportando toda a conversa desse contato e não só desse atendimento, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, aqui embaixo, nós temos o campo para digitar os textos normais, né? E aí, lembra que eu comentei das mensagens rápidas, né? Se eu colocar um barra, assim, ó, a barrinha desse ladinho, e aí eu digitar o atalho que foi criado, ó, eu trago uma mensagem padronizada para o cliente. Olha que legal. Ele trouxe o nome do usuário aqui, do cliente automático, né? Trouxe uma saudação aqui, já automática, trouxe um texto e trouxe também o número de protocolo, que dá para a gente colocar também esse protocolo, ok? E aí, se vocês observarem, tem a assinatura aqui do nome do atendente, né? Como que a gente faz aqui para aparecer o nome da assinatura do atendente e não aparecer? Aqui, ó, nesses 3 pontinhos, tem algumas opções que a gente vai passar por eles, mas aqui tem uma opção, ó, acho que se eu não me engano, cadê? Deixa eu ver qual que é. Aqui, ó, essa opção aqui, ó, assinar mensagem. Se ela tiver verdinha, significa que vai aparecer o nome do usuário. Se você vier aqui desligar, ele não vai aparecer mais o nome do usuário. Vou digitar, olha lá, não trouxe o nome do atendente ali que está falando. Ativei de novo, vai aparecer de novo, tá bom? Aqui tem mais algumas opções. Então, 3 pontinhos, tem mais algumas opções para a gente utilizar. Esse template vocês não vão utilizar por agora, ok? Tem a mensagem interna, que é uma mensagem interna que não usa o WhatsApp, então você pode clicar aqui e aí pode ter uma comunicação interna entre vocês, tá? Entre vocês atendentes, ok? Voltando aqui, também tem como enviar um contato, então você clica aqui, você consegue escolher o contato, tá? Digita o nome do contato que você consegue mandar o contato para a pessoa, caso necessite. E aí a gente tem mais o quê? Deixa eu ver o que mais opções que a gente tem aqui. Resumir atendimento. Então, de novo, aqui é uma inteligência artificial que você pode clicar aqui em resumir o atendimento. Ela vai resumir todo o atendimento prestado até o momento. Tá? Ele faz um resumo caso você precise. Ok? Então, ele está gerando aqui, ó, ele pegou todo o histórico, tá, pessoal? Pegou todo o histórico. Então, ok? Aqui nos 3 pontinhos também nós temos a opção de mandar anexo, então tem como você subir qualquer coisa aqui, vídeo, imagem e etc. Tá? Aqui em cima, esse lista de fluxos aqui, vocês não vão utilizar nesse momento, tá? E aqui em cima temos respostas rápidas, tá bom? Ok. Aqui também nesse emoji, né? Você consegue trazer aqui qualquer emoji que você queira mandar para o seu cliente, você clica de volta, ele desaparece, ok? Aqui em cima nós temos algumas opções, que é adicionar um participante. Então, por exemplo, você está atendendo um cliente e você precisa trazer um outro atendente de um outro departamento ou do mesmo departamento, tá? Para a conversa e ajudar na conversa. Então, você pode clicar aqui, vai aparecer todos os usuários aqui, você escolhe qual que é o usuário e ele vai trazer para a conversa,
ok? Legal. E aí, nós temos essa opção, eu vou pular essa opção, depois eu volto nela. Temos a opção aqui em cima de devolver para o setor. O que é o devolver para o setor? Né? Então, por exemplo, o cliente veio e entrou no comercial, mas não é do comercial. Né? Ou melhor, você, atendente, pegou esse atendimento, mas você não atende esse cliente. Né? Você precisa voltar ele para o departamento. Então, você volta ele, clica aqui no... Eu vou voltar aqui, tá? Cliquei em voltar para o departamento, ó, ele voltou aqui. Tá vendo? Ó? Ele tirou do meu usuário que eu tinha aceito, e aí outra pessoa, outro atendente pode pegar esse chamado e começar a atender ele novamente. Tá bom? O que mais nós temos aqui? Transferir atendimento. Então, o que é esse transferir atendimento? Né? Suponha que ele chegou no departamento comercial, como está aqui, e aí nós vamos transferir ele para um outro departamento. Né? Então, aqui a gente pode digitar, começa a digitar aqui, ele vai trazer os nomes dos usuários do sistema, tá? E aí você seleciona qual departamento que é esse usuário que você digitou aqui em cima, tá? Então, suponha que ele vai para o financeiro. Então, você seleciona aqui o financeiro e dá um transferir. Ele vai mandar esse atendimento lá para o departamento do financeiro, ok? Aqui nós temos também a opção de agendamento. Então, o que é o agendamento? O agendamento você pode colocar uma mensagem qualquer, tá? E pode programar essa mensagem, tá? Então, você pode deixar programado para disparar uma mensagem para o seu usuário, para o seu atendente e tudo mais, tá? Como que a gente preenche isso? Você preenche a data e o horário que você quer que mande essa mensagem, seleciona aqui a mensagem, coloca aqui se for recorrência ou não, tá? Nesse caso é não recorrente. Essa conexão aqui tem que ser a conexão do WhatsApp de vocês, tá? Então tem que selecionar a opção de vocês aí. Para vocês só vai aparecer uma opção, então você seleciona do WhatsApp, ok? O que é esse abrir ticket? Lembrando, todo atendimento, ele abre um ticket, de atendimento, tá? Então, como você está programando essa mensagem, aqui se você deixar assim, ele vai mandar a mensagem para o seu cliente e vai abrir um ticket novo, tá? Que eu acho mais correto nesse caso. E qual é o departamento que você quer que essa mensagem saia? Então, quero que saia do financeiro, você seleciona o financeiro. Quero que saia do compras, ou melhor, compras, do comercial, aí você que escolhe aqui, tá bom? Acho que é isso. O que mais? E a última opção aqui que nós temos aqui é o resolver, tá? Esse resolver, ele significa que você fez o atendimento, você tratou com o seu cliente, então o seu cliente respondeu para você e tudo mais, aqui você tratou todo o assunto e precisa encerrar esse atendimento, tá? Então lembrando que o atendimento ele tem começo, meio e fim. Ele começou, caiu aqui, ele respondeu lá as opções do menu, caiu no atendimento, um atendente veio, pegou esse chamado, atendeu ele e esse chamado precisa ser encerrado, ok? Ele finalizou. Então, você dá uma mensagem aqui de finalização para o seu cliente, como vocês já fazem isso hoje, e vem aqui e dá um resolver. Tanto aqui no resolver como no xizinho, tá bom? Fechar aqui também funciona, tá? Então, o que é isso? Ele vai fechar o chamado, tá? Ele vai encerrar esse chamado, tá bom? O que acontece se você não encerrar o chamado? O que acontece? Se você tiver um atendimento com o cliente e esse chamado, esse atendimento ficar em aberto, se o cliente lá entrar em contato novamente com a contabilidade, ele vai cair direto aqui no atendimento, que já está em atendimento, entendeu? Ele não vai passar pelo processo de novo lá do menu, para ele escolher a opção e tudo mais. Então, ele vai vir direto para o atendimento que está aberto para ele. Então, quando você fecha, quando você encerra ele, ele vai encerrar. Aqui nesse caso, ignore aqui essa situação, porque ele está como avaliação, tá? Você viu que eu vim aqui e encerrei. Então, esse atendimento ele foi finalizado. Então, agora se o seu atendente, o seu cliente entrar em contato novamente, ele vai passar pelo processo novamente lá do menu, escolher as opções e tudo mais. E aí vai cair no processo novamente como a gente
tenha mencionado aqui, tá bom? Então, o importante é pegar o chamado, o atendimento, atender ele e também encerrar o atendimento, tá bom? Espero ter ajudado. Obrigado.